O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, peticionou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral em que pede a anulação dos votos registrados em cerca de 60% das urnas utilizadas no segundo turno das eleições presidenciais. A petição foi registrada nesta terça-feira, 22 de novembro. De acordo com Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, o Instituto Voto Legal foi contratado para realizar a auditoria nas urnas eletrônicas. Segundo o engenheiro Carlos Rocha, foi encontrado um mesmo número de identificação nas urnas, o que tornaria o processo inválido, uma vez que, na ótica do engenheiro, cada urna deveria ter uma identificação própria e independente. Este fato foi encontrado em urnas cujos modelos de fabricação são anteriores ao ano de 2020. E nessa linha, então, seguindo a orientação do TSE, fomos analisar os arquivos log de urna, que é esse elemento de auditoria que pela primeira vez foi divulgado junto com os boletins de urna. E como é que a gente fez isso? A gente foi buscar uma plataforma inteligente de dados, usamos também plataforma planilhas Excel, mas como as tabelas são muito grandes, foram construídas duas grandes bases de dados, uma com todas as linhas de todos os boletins de urna, para fazer análise de registro de votos, e a outra tabela, uma grande tabela, com todas as linhas de todos os arquivos log de urna, de todas as urnas. São mais de 472 mil urnas. Ao montar essa tabela, aí surgiu uma ocorrência, que foi que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Os códigos de identificação da urna, que são o número de série, eles vão até um valor de 2 milhões e pouco. E esse número que aparece lá é um número de 67 milhões e uns quebrados. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas, infelizmente, ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né? Que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas. Está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E, nessas urnas 2020, o arquivo é gerado na forma esperada. Então, em cada linha que registra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, se tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso é que nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer, exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito, e é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa, muitas vezes, desligar e ligar de novo. E isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram,
e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que, na hora que a urna trava, e em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores, de duas formas. Seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. Então, na hora que a gente identifica uma ocorrência que viola o sigilo do ato de votar, esse é um tema que traz muita preocupação. Então, será muito importante trabalhar com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral para averiguar o que poderá ter causado esse tipo de ocorrência. Mas o que na realidade, resulta dessas duas ocorrências, tem outros indícios e, possivelmente, aí o relatório técnico vai ser divulgado, vocês vão ver dados mais detalhados sobre a análise que foi feita. Mas a gente resolveu falar para vocês, nesse tempo curto, dessas duas ocorrências. Então, finalizando, uma ocorrência é em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna. Em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então, é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse problema pode ter diferentes causas, o relatório entra nesse detalhe. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, existem outras formas de se fazer a identificação das máquinas usadas no registro e apuração dos votos, o que continua deixando o processo eleitoral brasileiro seguro e confiável. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, respondeu imediatamente à petição do PL, dando ao partido o prazo de 24 horas para que ele apresente relatório apontando as urnas supostamente defeituosas. O que mais chamou a atenção na resposta do ministro Alexandre de Moraes, além da agilidade, foi o fato de que ele determinou que fossem apontadas também as urnas utilizadas no primeiro turno das eleições deste ano. Segundo o despacho de Alexandre de Moraes, abre aspas, as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas.